Amados e queridos irmãos, receba a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem a alegria de vos cumprimentar, sua irmã em Cristo, cooperadora Tereza Cristina. Deseja a você que a graça, a longanimidade do grande e eterno Deus possa resplandecer sobre você, sua casa, sua amada família. Queridos e amados irmãos, nesta noite maravilhosa, estamos em mais uma edição do projeto Momento de Fé. Cada vez que minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Quero dizer para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você receber todas as nossas lives que vai ao ar, e também peço a você que compartilhe essa live para mais alguém que você queira que recebam também as bênçãos do Senhor. E peço para você também nos enviar os nomes para nós inserir nas nossas orações. Envie aqui nos comentários abaixo, envie os nomes e nos fala também de que cidade você está nos acompanhando. Queridos e amados irmãos, quero dizer para você que não importa as lutas, os problemas que você está passando, nós estamos aqui para te ajudar em oração. Então vamos confiar e crer no poder da oração. Amados e queridos irmãos, nesta noite maravilhosa nós estamos iniciando mais uma série cujo tema é o poder do clamor. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu
clamor. Amados e queridos irmãos, essa nova série ao qual o Senhor nos deu esse tema, o poder do clamor, baseado em Lucas capítulo 18, versículo 38, que nos fala onde Bartimeu clamou ao Senhor. Quero dizer para os irmãos que nós vamos fazer 30 dias. 30 dias nós vamos fazer na presença do Senhor o poder do clamor. E eu convido a você também a entrar nesse propósito, onde nós vamos orar e jejuar. Todos os dias nós vamos orar, como nós temos que orar todos os dias, mas o nosso jejum vai continuar sendo na segunda, quarta e sexta-feira. Eu quero que você adentre comigo na presença do Senhor nesse propósito, o poder do clamor. Se você entrar comigo neste propósito, eu creio que o Senhor nosso Deus, Ele vai responder o seu clamor, Ele vai te dar a bênção e a vitória que você tanto almeja e quer receber das mãos do Senhor. Mas nós temos que entrar na presença do Senhor firmes e constantes, sem nós vacilarmos, sem nós recuarmos, amém? Você que quer entrar comigo nesse propósito, eu quero que você manda seu nome aqui embaixo para mim colocar também em oração, você nos meus jejum e neste propósito, vai ser 30 dias, o poder do clamor. Amados e queridos irmãos, sem muitas delongas, nós estamos aqui na Rua da Independência 275 no Cambuci. Todos os sábados o grupo de irmãs está aqui reunidos numa só fé, num só amor, para louvar e exaltar o Senhor. Mas a dizer para os irmãos que esse próximo sábado nós vamos ter o primeiro culto com a nossa mocidade El Shaddai. Então todo último sábado do mês nós cedemos para a mocidade também trabalhar para o Senhor Jesus. Convido você que venha estar conosco para nós juntos com jovens louvarmos e adorarmos o santo nome do Senhor. Então somente o último sábado de cada mês não é com um grupo de irmãs Melodia ao Rei, mas sim com a mocidade El Shaddai. Peço aos irmãos também que ore, que apresente a nossa mocidade na presença do Senhor. Sem muitas delongas, prepare agora o seu coração, pois nós vamos desfrutar da santa palavra do Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Amados e queridos irmãos, hoje nós estamos iniciando mais uma série, o poder do clamor. Hoje é episódio de número 1. Então vai ser 30 episódios desse tema, nessa série que nós adentramos na presença do Senhor. Vamos compartilhar a santa palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 18. Eu quero ler do versículo 35 em diante para nós entendemos melhor a santa palavra do Senhor, que nos diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Amém? Louvamos ao Senhor por esta santa e rica palavra, por mais esta série ao qual o Senhor nosso Deus tem nos presenteado. Eu creio que através deste propósito, 30 dias de clamor, 30 dias de jejum e de oração que nós vamos estar na presença do Senhor nosso Deus, eu creio que o Senhor nosso Deus há de obrar grandes milagres na vida de todos aqueles que creem no poder da santa palavra do Senhor. Aqui, meus amados irmãos, como a palavra do Senhor nos fala, nos informa, que Jesus, chegando perto de Jericó, ao caminho a adentrar,
a Jericó. Jericó era uma cidade amaldiçoada desde o antepassado. Mas agora o Rei dos Reis, aquele que quebra a maldição, aquele que traz paz aonde não tem paz, aquele que abre porta onde não tem porta, aquele que abençoa, aquele que estende as mãos santa e poderosa e quebra os agrilhões de Satanás contra as vidas, está adentrando dentro desta cidade que era amaldiçoada. E nos diz a santa palavra do Senhor, com Jesus ia uma grande multidão, porque onde o Mestre amado, o Senhor Jesus Cristo, estava ali, estava uma grande multidão, muitos interessados em comer pão, muitos interessados em ser curado, em ser tocado pelo Senhor Jesus. E nos diz que ao caminho de Jericó, Jesus adentrando, mas no caminho de Jericó tinha alguém que a Bíblia não informa quantos anos, quantos meses, quantos dias estava assentado ali Bartimeu, filho de Timeu. Bar quer dizer filho, né? Aleluia, louvamos ao Senhor. Timeu, aleluia, era o pai de Bartimeu. E a palavra do Senhor nosso Deus nos informa que Bartimeu estava ali, assentado à beira do caminho, fazendo o que, irmã Teresa? Mendigando. Ele era cego, seus olhos tinham sido vazados por Roma, nos diz os estudos, e ali estava Bartimeu mendigando. E ele ouviu que era um movimento diferente. Ele não podia ver porque seus olhos já tinham sido tirados dele. Mas ele tinha os ouvidos aguçados. Ele, aleluia, tinha uma percepção muito grande no seu ouvir. E nos diz que ele perguntando para aqueles que ali passavam o que estava acontecendo. Porque era um barulhão, aleluia. Era algo que nunca tinha acontecido ali na entrada de Jericó, naquele caminho de Jericó. E alguém informou para Bartimeu que Jesus estava passando por ali. Então nos diz a santa palavra do Senhor que Bartimeu começou a clamar aqui no versículo 38 dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E nos diz a santa palavra do Senhor que aquele povo que ia passando começou a repreender Bartimeu, porque Bartimeu não falava baixinho, ele clamava. Sabe o que é clamar, meus amados irmãos? É falar em voz altissonante. Bartimeu gritava por Jesus, ele pedia a misericórdia do Senhor Jesus. Falava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Era um homem que estava, aleluia, longe da sociedade, desprezado pela sociedade, desprezado muitas das vezes por aqueles que passavam por ali. Ele, aleluia, esperava uma moeda daqueles que ali passavam, porque nos diz que ele era um mendigo, ele estava ali mendigando para conseguir o seu pão. Mas, aleluia, ele ouvindo falar de Jesus, e nos diz a santa palavra do Senhor que aqui Bartimeu, ele menciona a genealogia de Jesus Cristo, porque ele fala: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Começou a clamar sem cessar, mas aquela multidão mandava ele se calar. E nos diz a santa palavra do Senhor que mais alto Bartimeu clamava. Bartimeu não ouviu aquele povo falando: olha, cala-te, porque ele não vai te ouvir. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. Mas o Senhor Jesus, aleluia, que é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso abrigo, o nosso socorro nas horas de incerteza da nossa vida. Ele ouvindo falar Jesus, filho de Davi, ele viu que alguém o conhecia no profundo. Ele viu que alguém, aleluia, que estava clamando não era simplesmente uma pessoa, aleluia, que queria uma bênção não, mas era uma pessoa que tinha ouvido falar do seu nome, de onde ele viera. Porque falou: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aqui, meus amados, nós percebemos que alguém tinha evangelizado a Bartimeu, os missionários anônimos, que muitas das vezes vêm até as vidas
aleluia, que estão jogadas, separadas da sociedade, vidas que ninguém dá valor nenhum, assim como ninguém dava valor a Bartimeu. Tanto é, aleluia, que se as pessoas tivessem um pouco de amor pelo seu próximo aqui, eles pegavam Bartimeu e falavam: venha cego, eu vou te ajudar, vou te levar até Jesus Cristo, que ele pode te curar. Não, eles mandaram que Bartimeu calasse, eles mandaram Bartimeu ficar em silêncio. Mas como Bartimeu tinha sido, aleluia, evangelizado, Bartimeu tinha ouvido falar de Jesus Cristo, filho de Davi, ele conhecia no profundo a Jesus Cristo. Ele era cego, mas ele tinha um entendimento da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quantos que não estavam apertando Jesus, quantos que não estavam caminhando perto de Jesus, mas no fundo eles não conheciam realmente quem era Jesus, de onde ele viera e por que ele viera. Mas Bartimeu, aleluia, ele conhecia Jesus pelas escrituras. Alguém falou das escrituras para ele, e Bartimeu, aleluia, sabia que Jesus, aquele homem de Nazaré que passava por ali aquele dia, aquela tarde, aleluia, era o homem que poderia estender as mãos para ele. Era a esperança que ele tanto esperava na beira daquele caminho. Aleluia, ele tinha certeza que Jesus Cristo podia o curar. Ele tinha certeza que Jesus Cristo podia o ouvir, que Jesus Cristo podia recuperar, aleluia, os olhos dele, a visão dele. Por isso que ele clamou sem cessar, porque alguém tinha explicado para ele que Jesus, aleluia, ele salva, que ele cura, que ele batiza, aleluia, que ele restabelece nós aquilo que muitas das vezes nós perdemos. Aqui estava, aleluia, a sua oportunidade. Bartimeu não ouviu a multidão que mandou ele se aquietar, que mandou ele ficar com a boca fechada, porque Jesus não ia ouvir. Ele tinha certeza que o Senhor Jesus, aleluia, poderia ouvir e iria ouvi-lo. Por isso que ele não cessou de clamar, por isso que ele não cessou de buscar o Senhor, porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, aquele que veio para tirar os presos das prisões, para tirar aquele que estava cativo nas mãos do inimigo, aleluia, para os pôr em liberdade. E ele sabia que ele poderia não ter mais uma oportunidade ao qual aquele dia ele estava tendo. Por isso que ninguém deteve ele. Muitas das vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós também nos colocamos, aleluia, a clamar ao Senhor, a buscar o Senhor nosso Deus por algo, por salvação, por libertação, aleluia, por restituição. Porque Bartimeu, aleluia, tinha sido tirado da sua família, tinha perdido, aleluia, os seus familiares, ele já não pertencia mais à sua sociedade, ele estava largado ali à beira do caminho para mendigar, para viver, aleluia, como escravo desta vida tão maldosa que é. Mas ali tinha chegado, aleluia, naquele dia, naquele caminho, a esperança para Bartimeu. E muitas das vezes nós também estamos clamando, nós estamos em propósito diante de Deus, e vem alguém e fala: o Senhor não vai te ouvir porque tu clamas, porque tu insiste de buscar a Deus por esse seu filho, por esse seu esposo, não tem solução. Ou muitas das vezes o inimigo joga seta no seu coração, na sua mente, falando que o Senhor não vai te responder, dizendo que o Senhor, aleluia, não está te ouvindo. Mas eu quero dizer para você: rompe esta multidão nesta noite, rompe esta multidão, aleluia, que tenta te impedir de você adentrar diante da presença do Senhor. Tu sabes que quem pode te dar esta bênção, esta vitória, é somente o Senhor nosso Deus, e muitos têm tentado te calar. Olha o poder do clamor, como nós estamos nesta série, neste propósito, o poder do clamor. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós perseveramos, porque Bartimeu, ele perseverou, o Senhor nosso Deus, ele se volta para nós e
estende o seu cetro sobre as nossas vidas e nos dá a bênção e a vitória ao qual nós almejamos. Se Bartimeu atendesse a voz da multidão, a voz ao contrário, a voz que nos tenta calar, a voz, aleluia, glória a Deus, as barreiras que nos tenta tirar da presença do Senhor nosso Deus, ele não tinha, aleluia, recebido a sua bênção e a sua vitória. E o Senhor Jesus vendo, aleluia, ouvindo ele clamando, pediu que o trazesse até a ele, e alguém foi e buscou a Bartimeu e trouxe aos pés da misericórdia, e trouxe aos pés do nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: Senhor, que eu veja, que eu torne a ver. Oh, maravilhoso é o Senhor. Bartimeu podia pedir todas as riquezas do mundo. Bartimeu podia pedir muitas das coisas, porque o Senhor aquele abre um leque para mim, para você, como abriu para Bartimeu. Aleluia. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, meu servo e minha serva? O Senhor te pergunta nesta noite. Aleluia. Bartimeu imediatamente respondeu: Senhor, que eu veja, eu quero ver, Senhor. O desejo de Bartimeu, aleluia, eu creio que era de ver a face adorada daquele ao qual, aleluia, um dia ele ouviu falar, aleluia, um dia ele ouviu falar de Jesus. Eu creio que o maior desejo de Bartimeu naquele momento, sim, era ter visão novamente para ver a face do mestre amado. Aleluia, o Senhor falou: veja, aleluia, e os olhos de Bartimeu foi restituído pelo poder da palavra do Senhor. O Senhor nos pergunta: o que queres que eu te faça? Nós temos que ter também, meus amados irmãos, sabedoria para nós pedirmos para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bartimeu podia pedir muitas coisas, podia pedir riquezas, mesmo cego. Se o Senhor desse riqueza para ele, ele poderia ter muitas pessoas para cuidar dele, mas não. Bartimeu desejava ver. O que tu desejas que o Senhor faça a você? O clamor tem muito poder. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nos fala a santa palavra do Senhor nosso Deus. Um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Assim como uma vez também, aleluia, Salomão adentrando ali a buscar o Senhor se achegou até a ele e perguntou para Salomão: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te dê? E Salomão, ele podia pedir a vida dos seus inimigos, ele podia pedir todas as riquezas da terra, ele podia pedir poder, ele podia pedir ouro em abundância, ele podia pedir muitas das coisas, mas não. Ele falou: Senhor, que eu tenha sabedoria, que o Senhor me dê sabedoria para eu entrar e sair diante do seu povo, porque é um grande povo. Eu preciso ter sabedoria para administrar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E o Senhor nosso Deus, com essa palavra de Salomão, o Senhor deu sabedoria como nenhum outro homem teve. E o Senhor também deu riquezas em abundância a Salomão, mesmo que ele não pediu riqueza, mas foi o rei mais próspero, aleluia, que teve. Louvado é o nome do Senhor. E o Senhor nos pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Primeiro nós temos que romper a multidão, os impedimentos que nos tenta nos tirar da presença do Senhor. Depois ele vai se achegar a nós. Então quero dizer para você: tenha muita sabedoria naquilo que você vai pedir para o Senhor. Aleluia, louvado é o Senhor. E não deixa nada te tirar da presença do Senhor nosso Deus. Para os olhos humanos pode ser impossível. Pode ser que, aleluia, aos olhos humanos jamais você vai alcançar, mas eu quero dizer, você está na presença do Deus que tudo pode, na presença do Deus que é a nossa esperança, na presença do Deus que curou os olhos de Bartimeu e também pode salvar, pode libertar aqueles que você
tanto tem pedido salvação. E o Senhor pode te dar a vitória nessa luta que você está passando. Mas tem que persistir, meus amados irmãos. Muitas das vezes as lutas se engrossam contra a nossa vida, é porque a bênção, o milagre está bem pertinho de nós. Como a multidão se levantou contra Bartimeu, falando para ele se calar, mas a bênção de Bartimeu estava tão pertinho e ele não cessou de clamar, mesmo que muitos mandaram ele se calar. Ele abriu a sua boca com a sua voz altissonante e clamou mais alto ainda. Vamos nós também clamar? Vamos nós nos posicionar? Vamos nós buscarmos ao Senhor? Não importa se tem muralha de um lado, de outro, à frente, à sua esquerda, a nossa saída é para o céu. Saída para o céu é nós clamamos. Se o nosso clamor subir aos céus, o Senhor envia o socorro e as portas se abrirão e a bênção e a vitória chegará na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. O homem dos milagres chegou aqui neste lugar pra curar enfermidades e problemas, solucionar. Ele é médico formado desde a fundação. Cura lepra, cura câncer, cura da pressão, cura coluna, cura AIDS e troca coração. Este Deus é demais. Quando Ele quer, Ele age, Ele faz. Ele é tremendo, Ele é forte, é capaz. Sabe o poderoso, se creres verás. É demais, é demais. Todas as maravilhas que esse Deus faz, ninguém pode explicar seu poder, é demais. Além de tudo isso, Ele faz muito mais. Passando em Jericó, Bartimeu estava a clamar, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Bartimeu mais alto estava a clamar, e a multidão mandava ele se calar, dizendo a ele: o mestre não vai te escutar. Mas o clamor de Bartimeu a Jesus chegou, e logo Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E Bartimeu falou: mestre, eu quero enxergar. E a multidão toda se espantou quando Jesus falou: cego vê, a tua fé te salvou. Este Deus é demais. Quando Ele quer, Ele age, Ele faz. Ele é Esse Deus é poderoso, e quando nós perseveramos na presença do grande e eterno Deus, não tem muralha, não tem demônio que se levanta para impedir a bênção do Senhor. Quando Ele se levanta e nos pergunta: o que queres que eu te faça? Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Não tem ninguém que tem poder de impedir a bênção e a vitória de chegar até a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Vamos nós perseverar? Vamos nós lutarmos pelos nossos ideais na presença do Senhor. Prepare o seu coração. Vamos falar com o grande Deus. encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. A partir de agora, um momento de falarmos com Deus em oração.
Bendito e maravilhoso Pai, aqui está, Senhor Jesus, mais uma série que nós iniciamos, Senhor. Primeiro episódio hoje, para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome. Deus da minha alma, da minha vida, da minha salvação. Eu apresento os nossos queridos e amados ouvintes, Senhor, que está, Senhor, nosso Deus. Colocamos os nomes aí nos comentários, no chat abaixo, Senhor, dizendo que vai entrar neste propósito. Nós estaremos, Senhor, na Tua presença, neste propósito, o poder do clamor durante 30 dias, Senhor, ininterrupto diante da Tua presença, em clamor, Senhor, buscando ao Senhor, colocando as nossas necessidades, as necessidades dos nossos amados e queridos irmãos na Tua presença, meu Deus, pois nós cremos no Deus ao qual nós servimos, nós cremos ao qual, aleluia, nosso Deus é refúgio, fortaleza, que Tu és socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Como a multidão tentava calar a Bartimeu, mas, Senhor, aquele dia podia ser o único dia que ele teria aquele privilégio, Senhor, aleluia, de ter a Sua presença ali, Senhor. E Bartimeu não perdeu, Senhor, a oportunidade que ele teve. Quantos irmãos, quantas irmãs, Senhor, que perderam, Senhor, a esperança no meio da jornada, da caminhada. Quantos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que estão, Senhor, meu Deus, subjugado, aleluia, a escravidão do inimigo, Senhor. Aleluia, Satanás cerrou a boca, os calou, Senhor, na Tua santa e preciosa presença. Vidas que faziam campanhas, vidas que faziam propósito e já não tem mais, Senhor, força de adentrar diante da Tua presença, mas que através desta série, Senhor, o Senhor possa levantar o Teu servo, a Tua serva com poder e graça, que o Senhor possa renovar, Senhor, as forças espirituais dos meus irmãos, das minhas amadas irmãs, Senhor, derramar, Senhor, meu Deus, da Sua presença sobre os Teus filhos, Pai, que nem o impedimento venha nos deter de clamar, Pai, pois se nós clamarmos, nós vamos ter a resposta, pois o Senhor diz, Senhor, em Jeremias 33, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Se nós, aleluia, soubéssemos, Pai, realmente, aleluia, o poder do clamor, nós não cessaríamos por causa de um levante, por causa de uma fúria. Satanás tem as suas estratégias para tirar o seu povo, Senhor, da oração, para tirar o seu povo da Sua presença, mas o Senhor, aleluia, está levantando este propósito para restaurar, Senhor, os Teus servos, as Tuas filhas diante da Tua presença, Deus poderoso. Quebra os laços, quebra os embaraços, Senhor. Olha para os problemas dos meus irmãos, as aflições que as minhas amadas irmãs têm atravessado e passado. Muitas das irmãs sofrendo com filho, com esposas, aleluia, com esposos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, quantos irmãos também sofrendo com as esposas e esposa com os esposos, com os filhos, Senhor. Aleluia, alcança, Pai, esta irmã que está sendo perseguida no seu setor de trabalho, Senhor. Esta minha irmã, meu irmão, Pai, que passa luta na escola, na faculdade, Senhor. Tu és Deus que conhece, que sonda e conhece todas as coisas. Eu apresento os meus irmãos, as minhas irmãs que estão enfermos, Senhor, que têm mandado os pedidos de oração, as minhas amadas irmãs que têm causa na justiça, Senhor. Muitas das irmãs, Pai, perderam o seu auxílio, Senhor, mas Tu és Deus que abre porta onde não tem porta. A minha amada irmã, Senhor, que tem uma causa na justiça, Tu és juiz do juiz, Senhor, advogado dos advogados. Tu és o Deus que entra em ação quando nós nos colocamos em perseverança na Tua presença, assim como aquela viúva, Senhor, todo dia aquela viúva, Pai, ia na porta daquele juiz, batia, clamava a ele pedindo, aleluia, que fazia
fazeste justiça contra o seu adversário, Pai, e nós não estamos, Pai, adentrando diante do juízo humano, não, mas nós estamos adentrando, Pai, neste propósito diante do justo juiz, do juiz eterno, do juiz poderoso, do Deus santo, maravilhoso, que tem a sua balança justa, o Deus todo-poderoso que sabe, conhece todas as coisas. Eu entrego a causa dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, que o Senhor possa resplandecer da sua glória, da sua graça, do seu favor, da sua grandeza, que o Senhor possa entrar com intervenção divina sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família, que o Senhor venha pôr por terra todas as muralhas, todas as barreiras, Pai, no nome santo de Jesus. Abençoa os meus amados irmãos, as minhas amadas irmãs, abençoa cada nome inserido nesta live, Pai, aleluia, nesta noite, eu apresento a todos em tuas mãos, que o Senhor possa abençoar, dar o livramento, salvar e restaurar, para a honra e para a glória do teu santo nome, amém. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz. Queridos e amados irmãos, vamos ficar firmes neste propósito em nome de Jesus. Olha, queridos e amados irmãos, chegamos ao final de mais um momento de fé. Que a graça, a longanimidade do Senhor nosso Deus possa cobrir você, a sua casa, a sua amada família. Fiquem todos com Deus. Até a próxima edição.